Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, seguindo a sugestão dos inscritos, eu tô trazendo para vocês um material sobre a primeira metralhadora produzida em larga escala da história, que usava cartuchos intermediários ao invés de uma munição de alta energia como todas as outras armas da mesma categoria faziam naquela época. O vídeo de hoje é sobre a metralhadora soviética RPD, que é uma sigla referente a Rutnoy Pulemyot Degtyaryova, que significa metralhadora de mão de Degtyaryov. Esse armamento foi fabricado até o ano de 1960 e já foi usado por mais de 60 países, principalmente os do continente africano e asiático. Apesar de ter um sistema de funcionamento bastante resistente e não tradicional, que vai ser mostrado mais adiante inclusive, essa metralhadora também tem algumas falhas consideráveis no seu projeto, que talvez alguns de vocês não sabiam da existência, mas a partir de hoje vão conhecer. Quando o vídeo acabar, coloca aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, o projeto dessa metralhadora teve início durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano de 1943, quando o governo soviético convocou 3 engenheiros locais para que cada um deles criasse um modelo que usasse o novo cartucho intermediário bastante promissor que estava em fase experimental naquele momento, o 7.62 por 39mm. Esse seria o adversário direto do cartucho intermediário alemão que foi criado um ano antes, o 7.92 por 33mm Kurz, que tinha um comportamento balístico bem interessante. Os 3 engenheiros soviéticos convocados foram Sergei Simonov, Vassily Degtyaryov e Alexei Sudayev, que tinham experiência na concepção de armas de fogo e já tinham criado alguns modelos para o seu país. A nova arma soviética iria substituir na frente de batalha a metralhadora modelo DP-27, usada já há 15 anos pelo Exército Vermelho e municiada com um calibre 7.62 por 54mm R, ou seja, um cartucho de alta energia. O interesse no armamento que disparasse um cartucho menor, mas ainda fosse bastante eficaz nos confrontos de média distância, era de que os soldados tivessem uma metralhadora mais compacta, leve e que permitisse o transporte de mais munição sem tornar o peso final do conjunto um problema. Definidos os critérios, os engenheiros começaram seus trabalhos, e depois da apresentação dos protótipos, assim como dos testes de performance e confiabilidade, o modelo de Degtyaryov se mostrou superior e foi o vencedor, sendo adotado em 1944 e batizado como Rutnoy Pulemyot Degtyaryova. Na literatura bélica soviética e russa, essa arma também ficou conhecida como RPD-44. Essa era uma competição de suma importância para as forças armadas soviéticas, mas acabou tendo um desfecho bem rápido, sem muito tempo para aprimoramentos ou ajustes, uma vez que o objetivo era colocar a RPD em campo o quanto antes. O problema é que naquela altura do conflito mundial, todos os países combatentes já se encontravam com a economia bastante prejudicada, e para os soviéticos implantarem mais um projeto totalmente novo numa produção em larga escala, isso era matematicamente impossível, e é por isso que a RPD não foi vista na Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo criada durante esse período. Outro fato é que ainda existiam centenas de milhares de unidades da DP-27 em campo, e mesmo ela tendo os seus problemas operacionais, bem ou mal atendia à demanda das tropas, sem falar na vantagem logística que ela trazia ao usar o mesmo cartucho calibre 7.62 por 54mm R que municiava os fuzis de serviço Mosin Nagant. Sendo assim, só algumas poucas unidades da RPD foram construídas para serem testadas fora do fronte, e a produção em massa da nova metralhadora leve soviética só foi começar oficialmente em 1953, terminando em 1960, quando foi substituída no ano seguinte pelo fuzil automático de esquadrão RPK, também municiada com um calibre 7.62 por 39mm e que já tem vídeo aqui no canal. As características básicas do projeto da RPD são as seguintes. Como toda metralhadora genuína, ela só dispara em modo automático, opera com o ferrolho aberto e é alimentada por uma cinta metálica de cartuchos. Essa cinta não é desintegrável e fica enrolada dentro de um tambor destacável que fica posicionado embaixo do receptáculo, facilitando bastante o transporte da arma e o seu disparo não apoiado. O seu sistema de ação é o de pistão a gás de curso longo, e o seu ferrolho usa o sistema de trancamento por abas, o mesmo presente na metralhadora DP-27, que também é outro produto criado por Vassily Degtyaryov. Mais adiante, quando eu mostrar o funcionamento interno da arma, vocês vão observar exatamente como esse sistema atua. A câmara e a face interna do cano são revestidas com cromo, de maneira a retardar o aquecimento, desgaste e a oxidação dessas peças. A alavanca de manejo do ferrolho no projeto inicial era solidária ao transportador do ferrolho.
Tanto a alça como a massa de mira são ajustáveis verticalmente e horizontalmente, e o bloco de gases não é unido ao tubo de gases, de maneira que o pistão fica levemente exposto no momento em que o ferrolho fica fechado. Embora tivesse uma construção bastante robusta e confiável, essa arma tinha alguns problemas graves no seu projeto. O primeiro, e provavelmente o mais sério deles, é que o seu cano não tem um sistema de troca rápida. No caso de uma necessidade de substituição da peça, a arma precisava ser retirada de campo e tinha que passar por uma desmontagem extensa, com o auxílio de ferramentas. Se não bastasse, o cano da arma não é do tipo pesado, e mesmo com a presença do revestimento de cromo, isso não é suficiente para evitar que o cano superaqueça nas situações de disparos contínuos, impedindo assim que a arma possa manter fogo de supressão com rajadas mais longas, prejudicando totalmente o seu emprego com essa tarefa no front. Os operadores da RPD eram treinados para atirar em rajadas curtas, mas mesmo dessa maneira, ainda havia o risco do cano superaquecer de maneira séria, o que também afetava de forma crítica o funcionamento e a precisão da metralhadora. Outro problema que até parece simples, mas que trazia muito transtorno, era o de que, embora essa arma fosse leve e portátil o suficiente para ser usada como um fuzil automático de esquadrão, com um soldado atirando em pé e em movimento, o guarda-mão ficava instalado perto demais da cinta de cartuchos, de maneira que o braço do operador que segurava a arma arrastava constantemente nela. Principalmente nas ocasiões em que o soldado estivesse usando uma farda com manga comprida, a ponta de um dos projéteis poderia agarrar no tecido e o cartucho poderia ou pular para fora da cinta, ou a própria cinta poderia torcer e se danificar, tirando a arma temporariamente de operação enquanto o problema seria resolvido. A questão é que esse tipo de pane poderia acontecer no meio de um tiroteio, significando a diferença entre viver ou morrer. Ao longo dos anos em que foi fabricada, a RPD passou por leves modificações em peças pequenas, como por exemplo nas suas miras e no bloco de gases. Entretanto, alguns componentes receberam alterações maiores. A alavanca de manejo do ferrolho, por exemplo, deixou de ser solidária ao transportador do ferrolho e também passou a ser rebatível. A janela por onde a cinta de cartuchos entra recebeu, dos dois lados, uma peça mundialmente conhecida como Dust Cover, que é uma cobertura que protege a câmara da entrada de sujeira. Quando a arma é municiada, as duas coberturas são abertas para que a cinta possa entrar por um lado e sair pelo outro sem nenhuma obstrução. Outros países fizeram cópias dessa arma, como a China, Polônia, Coreia do Norte e Egito. Por volta do ano de 2011, os Estados Unidos também fizeram uma cópia da RPD. A fabricante DS Arms optou por criar tanto uma versão unicamente semiautomática, voltada ao mercado civil, como também um modelo totalmente automático, voltado à exportação. A arma foi rebatizada como RPD Carbine e percebe-se claramente que ela foi, entre aspas, americanizada, com a inclusão de um guarda-mão feito em alumínio com trilhos Picatinny nos seus 4 lados. A empunhadura do gatilho é do mesmo estilo da usada na metralhadora M249 e a coronha segue o mesmo padrão das instaladas nos fuzis AR-15, e inclusive vários modelos diferentes são aceitos. O cano passou a ser canelado e o aço com o qual a peça é feita foi melhorado, retardando bastante o aquecimento durante os disparos contínuos. Assim como aconteceu com a última versão soviética produzida, o bloco e o tubo de gases não têm mais o vão entre eles, passando a ser diretamente conectados. Já a ponta do cano aceita alguns tipos diferentes de quebra-chamas e até mesmo um supressor de ruídos. O bipé já não é mais um item de série, e o trilho Picatinny inferior do guarda-mão pode receber modelos diferentes desse acessório, caso o operador queira um bom apoio para atirar. A RPD Carbine, que é unicamente semiautomática, tem o interior do seu receptáculo usinado de uma maneira que não é possível fazer a conversão da arma para que ela se torne totalmente automática. Nos estados em que as armas automáticas são proibidas aos cidadãos, quem fizer essa modificação no regime de disparo está sujeito a ir para a cadeia. E uma curiosidade sobre essa versão americana da RPD é que, além do calibre 7.62 por 39mm, ela também pode ser fabricada para usar o cartucho calibre 6.8 por 43mm Remington. Bom, então agora chegou o momento de vocês conhecerem como é o funcionamento interno da metralhadora soviética RPD. A versão apresentada aqui é a penúltima criada antes do encerramento da sua produção em 1960, já que, como vocês vão ver, o tubo de gases e o bloco de gases não estão conectados. Acompanha comigo. Quando o gatilho é apertado, ele destranca o transportador do ferrolho, que é empurrado através de uma vareta pela mola recuperadora que está pré-tensionada dentro da coronha. Nessa hora, o ferrolho pega um cartucho na cinta e o empurra para a entrada do cano. Logo em seguida, o transportador do ferrolho avança, abre as abas de trancamento do ferrolho e pressiona o pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer.
Reparem aqui no detalhe como é que esse trancamento acontece. Assim que o cartucho é totalmente posicionado no cano, o transportador do ferrolho avança, e a sua parte de trás abre as abas de trancamento, deixando-as encaixadas na parede interna do receptáculo uma fração de segundo antes do pino percussor acertar a espoleta do cartucho. Quando o projétil sai pelo cano, uma parte dos gases do disparo entra pelo bloco de gases e empurra o pistão interligado ao transportador do ferrolho, que ao recuar, destranca as abas do ferrolho e extrai o estojo disparado para ser ejetado pela parte de baixo do receptáculo. Essa movimentação para trás é absorvida pela mola recuperadora, e quase no final do curso, o transportador do ferrolho simultaneamente ejeta o estojo disparado e aciona as alavancas de alimentação da cinta, preparando um novo cartucho para ser conduzido ao cano no ciclo subsequente. Caso o operador tenha tirado o dedo do gatilho, o conjunto do ferrolho, ao chegar no final do curso, se trava novamente e finaliza o ciclo da arma. Caso contrário, a arma vai ficar disparando enquanto tiver munição na cinta e o gatilho estiver pressionado. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar os dados da RPD soviética que mais foi vendida pelo planeta, ou seja, o último modelo colocado em campo. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregada é de 7,4 kg, o comprimento total da arma é de 1,3 m, o comprimento do cano é de 52 cm, o calibre padrão do cartucho usado é o 7,62 por 39 mm. A capacidade do carregador é de 100 cartuchos, divididos em duas cintas unidas contendo 50 cartuchos cada. A cadência de disparos é de 650 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis é de 735 metros por segundo. O alcance operacional é de 800 metros. E o alcance máximo é de 3.600 metros, mas com pouquíssima precisão, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!